Olá, querido pastor, pastora, líder de igreja. É o seguinte, saiu uma pesquisa nova do Instituto Barna, falando, eu tô com a pesquisa aqui, eu tava olhando, né, esse monte de papel, falando sobre a saída de pastores do ministério entre 2021 e 2022. Você vai se surpreender. O que eu fiz? Eu elenquei essa pesquisa aqui para você, vamos falar sobre isso. São vários motivos, vai aparecer aí para você esse gráfico, tá aí na sua tela, a pesquisa é toda em inglês. O que eu fiz? Deixei o link aqui na descrição do vídeo, você pode acessar a pesquisa, aí você põe lá no Google Tradutor para entender o que está acontecendo, tá? Foram entrevistar alguns pastores entre janeiro de 2021 e agora março de 2022 e temos esses números que eu vou compartilhar agora com você. Bom, gente, essa coluna verde é a primeira, 29%, são as respostas dos pastores em janeiro de 2021. Isso significa que 29% dos pastores daquela época queriam deixar o ministério. E agora olha só a coluna do lado, 42%. Essa coluna vermelha, 42% em março de 2022 disseram que querem deixar o ministério pastoral. A outra coluna do lado são aqueles que querem continuar. Havíamos 71% em janeiro, 58% em março. Quer dizer, proporcional, diminuiu, não é? E, gente, é o seguinte, aqui eu tenho nessa outra tabela, né, ela está toda em inglês, mas eu vou traduzir algumas partes aqui para você, fica até o fim desse vídeo. Alguns motivos, deve ter aqui, não sei, 16, 18 motivos pelos quais eles querem sair do ministério. Vou passar alguns deles aqui rapidinhos para você, tá? Primeiro, 56% o imenso estresse do trabalho. Segundo, 43%, o sentimento de isolamento, se sentem sozinhos. Depois, políticas e divisões dentro da igreja, polarização política, também divisões e política eclesiástica dentro de denominações, tá? 38%. Infelizes com o efeito do ministério sobre suas famílias, 29%. E aí vem, não estão otimistas sobre o futuro da igreja, empatando também 29%. E aí tem lá, minha igreja está declinando, 24%, e aí desce, né? São vários motivos. O que eu fiz? Vou colocar aqui nesse vídeo os 6 principais motivos, tá? Dessa pesquisa que fazem com que pastores desistam do ministério. E aí eu tenho 3 perguntas muito especiais para fazer para você que é pastor. Se você é pastor, pastora de igreja local, tá assistindo, manda esse vídeo para algum colega de ministério, que é muito, muito importante, tá bom? Fica até o final que tem informação muito boa para compartilhar com você. Fala, pastorzão, olá, meu querido pastor, pastora, líder de igreja, que bom estar aqui com você em mais um vídeo, que bom que você clicou aqui. Meu nome é Daniel, a minha vida e esse canal do YouTube serve para líderes de igreja, existe para servir líderes de igreja como você. Eu realmente acredito que a igreja local é a esperança do mundo, é lá na igreja local que tudo acontece, não é? Que você está batalhando, você, sua esposa, seu marido, então é para isso que está aqui esse canal. Você pode curtir o canal, se inscrever, compartilhar, escrever qual é o nome do seu ministério, sua cidade, sua igreja e vamos nos ajudar, estamos todos no serviço do Senhor. Se você não curtiu o canal, pecado mortal sem perdão, certo? Bom, seguinte, pastorzão, olha só. Pastores americanos desistindo do ministério por vários motivos. Falei aqui na introdução da pesquisa, pesquisa nova. E agora eu vou colocar aqui os 6 principais motivos para você olhar aí a tua vida, teu ministério, o que está acontecendo. Se você conhece alguém assim, manda o vídeo para a pessoa, tá? Antes eu quero dizer o seguinte, não há nenhuma fila de nova geração de pastores entrando e há muitos pastores saindo. Em muitos lugares, em muitos países aqui da Europa, inclusive, há um gap, né? Um abismo entre uma geração e outra, porque os líderes da antiga geração não passaram o bastão, não focaram em treinamentos de novos líderes. E talvez esse seja o seu maior pecado aí na sua igreja. Você está apagando incêndio, fazendo um monte de coisa, mas não está focando em levantar novos líderes. Quem que vai pastorear essa igreja, pastorzão? Você não vai ficar aí para sempre. Então, esse foi o pecado de muitos países da Europa e hoje não se tem mais nova geração de líderes, de pastores e da antiga geração. O pessoal está envelhecendo, né, gente? E é assim, é a vida. Então, com isso, há um declínio de várias igrejas, nos Estados Unidos, Canadá também, as chamadas dead churches, né, igrejas mortas ou dying churches, igrejas moribundas, doentes. Isso está acontecendo em vários lugares. Bom, o que acontece? Eu traduzi os 6 primeiros tópicos da pesquisa, vou pôr aí agora na sua tela e você vai ver, tá bom? Tem algum lugar aí, na edição do vídeo eu vou colocar.
Primeiro item que os pastores estão deixando no ministério é imenso estresse do trabalho, 56%. Depois sentem-se solitários, isolados, o percentual está aí do lado, né? Divisões políticas dentro da igreja e na sociedade, insatisfeitos com o efeito do ministério nas suas famílias, não otimistas sobre o futuro da igreja e a visão da igreja em conflito com a visão da igreja local em conflito com a denominação. Isso é muito comum. O pastor local tem uma opinião, uma visão, uma proposta de igreja diferente da cultura denominacional ou doutrina que ele está inserido. Isso é muito comum. Por que eu estou colocando aqui os itens na tela? Para pensar o seguinte, pastorzão, olha só, você percebeu uma coisa nesses itens? Só o primeiro item está acima de 50%. 56, né? 56%. Todos os demais não dão 50%. E aí vem a pergunta, será que diante da os inegáveis problemas do ministério, dramas do ministério, ok, eu entendo todas as dificuldades do ministério, mas será que situações que não dão nem 50%, será que vale a pena abandonar o barco, o ministério, o chamado, por menos de 50%? Estou usando essa pesquisa como uma base para a gente, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem pesquisa séria, assim, legal. Bom, eu tenho 3 perguntas para fazer para você, pastor, baseado nessa pesquisa. 3 perguntas. Se você, olha aí, está pensando em deixar o ministério, responda essas 3 perguntas, tá? Número 1, anotei. Sair realmente resolverá os problemas que você está enfrentando? Aí no primeiro momento você pensa, lógico, Daniel, imagina, eu não vou mais enfrentar aquele povo chato, aqueles crentes complicados, aquele bando de diácono bigodudo, não, aquele conselho da igreja difícil de lidar, aquelas irmãos que é dono de igreja, vou me livrar dessa gente. Calma, essa é uma primeira resposta superficial, sem reflexão. Vamos pensar um pouquinho, tá? Nós, pastores, vivemos lidando com a igreja de crise em crise, é ou não é verdade? Ou o seu trabalho como pastor já está feito? Acabou? Está tudo feito na tua igreja? Quando que a gente pode dizer assim, amém, fiz tudo. Já orei tudo que tinha que orar, já fiz tudo que tinha que fazer. Pois é, você vem de crise, momentos de paz, momentos de crise, momentos de paz, e aí vai, não é? Bom, de crise em crise. Nesse ambiente, você acha que mudar de igreja ou de ministério vai melhorar? É uma pergunta, não é retórica, ela é sincera mesmo. Tem pastores que, quando a gente conversa, eu sugiro, aconselho, oramos juntos, que ele saia daquela denominação. Mas depois de uma análise bem cuidadosa, tá? Para não ser inconsequente. Mas o que eu vejo são pastores trocando muito fácil. O cara tá numa fogueira, aí ele vê um outro fogo, pula pro outro fogo que queima do mesmo jeito. Você tem as dificuldades da escolha que você fez. Se você escolher outro caminho, você vai ter outro tipo de dificuldade, mas vai ter também. A minha pergunta é, sair desse ministério que você está realmente vai resolver? Vai resolver? Tá. Outra coisa que eu queria falar aqui, do item número 2, sobre se sentir isolado, tá? Antes de ir para a segunda pergunta, é o seguinte, eu acho que a solidão no ministério, já tem um vídeo no canal que fala de solidão no ministério, tudo isso. Acredito que é um resultado de uma série de decisões que um pastor toma. Eu não vou negar que o ministério pastoral é solitário, porém, também é culpa do pastor local. Você que está se sentindo solitário, veja bem, cada caso é um, mas veja bem, se não é porque você construiu alguns muros ao redor de você. Deixa eu te ajudar a pensar. Qual foi a última vez que você ligou para o pastor, 3 ruas abaixo aí da tua que tem outra igreja, e convidou ele para um café? Qual foi a última vez que você fez amizade com outro pastor? Gente, eu já fui em muitas reuniões de conselho de pastores de cidades, dar treinamento, pregar, tudo isso, tá? Amo igreja local, tem um monte de treinamento para líderes de igreja. O que eu via? Eu via um olhar competidor, uma atitude de competição muito grande. Qual foi a última vez que você orou? Mas orou com oração boa, aquela boa mesmo, para valer. Orou pela igreja do outro pastor com mais fervor do que você ora pela tua. Às vezes a gente reclama de solidão, mas a gente não está aberto a retornar um e-mail, a fazer uma ligação, a gente está sempre ocupado, a gente não... Você está entendendo, pastorzão? Então minha sugestão é que você tenha amigos, principalmente se forem de outro ministério que não é o teu. Se você é pastor de denominação,
de outra denominação é muito legal, porque já foge aquela coisa de politicagem, de puxada de tapete. Segunda pergunta para você. Como será se você abandonar o seu chamado? Como é que vai ser sua vida, né? Como que será? Vamos pensar aqui, ó. Por que você começou aí nessa igreja? Ah, porque Deus me chamou. Tá, mas como é que foi o início? Aquele início, sabe? Você teve aquele momento da sarça ardendo? De Deus te chamar. E por que você começou? Por que você entrou nesse negócio de ser pastor? Né? Qual foi a circunstância? Por quê? Então assim, ó, o que eu vejo acontecer? Que um escape, né, uma saída no meio de um momento turbulento da sua igreja local pode parecer um alívio num primeiro momento. Legal, estou livre daquele lugar. Mas sabe o que eu tenho visto, pastores? Olha só o que eu tenho visto. Depois de alguns anos, o pastor que saiu não consegue mais voltar e ele fica num limbo e ele fica frustrado. Porque ele sabe o que ele não quer. Ele não quer mais aquilo que ele tinha, mas ele não construiu nada no lugar. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Aí vem toda a onda, a moda, tem um monte de moda hoje, né? Os igrejados, é moda falar mal de igreja, tudo isso aí existe. Mas tem um cara ali no meio que ele tá perdido, porque ele ama a igreja de Jesus, ele ama o evangelho, ele ama a missão, mas ele não tá mais na igreja. Aí ele percebe 3 anos depois que ele abortou o ministério dele e ele carrega muitas depressões e angústias e às vezes ele faz a manutenção dessas tristezas para justificar para a alma dele que ele não está mais engajado no reino porque ele abandonou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ficou complicado? Não. O que acontece? Como será a sua vida sem essa igreja que você está? Sem o ministério pastoral, sem exercê-lo? A não ser que você tenha um plano já. Eu estou saindo desse odre para um odre novo, para uma proposta nova, e aí entra em assunto de plantação de igreja, é outra coisa. Mas como será a sua vida se você sair? Você vai ficar olhando para os sermões, para as suas anotações, para o seu computador, para os livros que você tem, vai ficar chorando, vai ficar lamentando, aí vai ficar um chato dentro de casa com a esposa, amargurando, vai entrar numa caverna. Como é que vai ser? Pensa em você sem ser pastor. Como é que vai ser sua vida? Pausa aqui agora, eu queria te dar 2 conselhos, antes de ir para a terceira pergunta e encerrar o vídeo. Conselho número 1, se você não tem certeza se vai sair ou não, sabe o que você faz? Tira um período sabático, tira uma licença, dá um break, conversa com o pessoal da sua igreja, dá seus pulos aí. Gente, preciso de 3 semanas, de 1 mês, de 2 meses, não tô bem. Nesse período sabático, não vai pro Netflix, cara. Vai se tratar, procura um terapeuta, vai orar com algum mentor, vai ler algo diferente, faz uma viagem para dentro do teu coração, busque a Deus de outra maneira diferente, mais profunda. Não vai pro sofá, não. Faça algo durante esse período onde você não tem que fazer as tarefas que você usualmente faz. Tem um período sabático. Segundo conselho, quando você encerrar esse período e voltar para suas atividades, crie um ritmo novo. Tem um vídeo aqui no canal que explica os hábitos que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho de pastor, podem estar trabalhando contra você. Então crie um ritmo novo e sustentável e saudável quando voltar. Certo? Tempo de folga não vai resolver o seu problema se no seu tempo trabalhando você não sabe usar bem o tempo. Fechou? Legal? Você tem algo a compartilhar mais específico? Ah, eu não sou tempo integral, eu tenho que trabalhar também. Escreve aqui para mim. Tá bom? Escreve aqui porque é um vídeo, gente. Eu não sei a situação de cada um, certo? Terceira pergunta. O que vai mudar em você? O que vai mudar no teu coração se você sair do ministério? Dentro da tua cabeça. Sabe que o maior desafio da liderança é a autoliderança, né? A autoliderança. Então, o que vai mudar em você? Sabe por que eu estou perguntando isso? Olha só se a razão de você querer sair da igreja é só culpa da igreja dos outros. Presta atenção comigo. Você, pastorzão, não tem controle de um monte de coisas. Você não controla a reação dos crentes, você não controla o humor deles, a frequência deles ao culto, você não controla as entradas financeiras da igreja. Cara, você não controla um monte de coisa e você fica preocupado com isso. Sabe o que você controla? Suas decisões, o que você come, o tanto que você lê da palavra, os livros que você está lendo, se você está crescendo ou não, qual o próximo curso de liderança que você vai fazer, o que você está assistindo, você controla bastante coisa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando eu passei por isso, porque eu passei por isso, eu saí do meu ministério muitos anos atrás,
eu aprendi alguns hábitos novos, certo? O que vai mudar em você foi a minha pergunta. E o que mudou em mim? Primeiro, eu aprendi a focar no que eu posso controlar, não no que eu não posso controlar. E esse é o nosso problema, a gente fica focado no que não controla, certo? Ai, que o presidente, que a denominação, que não sei o quê, que... Você não controla essas coisas. Então eu foquei em mim, no que está no meu controle. Segunda coisa que aconteceu comigo, eu aprendi a valorizar a pausa e o descanso, sem culpa, porque eu era esse cara, né, tal, doidão, assim, ansioso. Então, aprendi a fazer pausa, ensinando a mim mesmo a fazer pausas mentais. O que é isso? A gente tem muita sobrecarga de informação de internet o tempo todo. Ó, uma pausa de distração, é muito bom. Terceira coisa, desenvolvi alguns hobbies e criei novas amizades. Hobbies e novas amizades. Isso, cara, ajuda muito, muito. Eu tô indo na academia, fui hoje cedo. Então, o que acontece? 3 coisas, tá? O que vai mudar em você? O que eu fiz? Foquei no que eu podia controlar, aprendi a fazer pausa e desenvolvi hobbies e novas amizades. Se você fizer essas 3 coisas, o que vai mudar em você aí dentro do ministério que você tá? Por que eu tô te convidando a refletir? Será que sair é a saída mais fácil e superficial? Pensa agora comigo. Se você adquire esses 3 hábitos, o que muda aí dentro da tua rotina, do teu ministério? Então você precisa de fato sair? Bom, há uma diferença, e eu vou terminar o vídeo por aqui. Há uma diferença entre desistir e terminar bem. Quem termina bem o ministério deixa um legado. Sabe esses pastores assim que a gente admira? Eles não terminaram em algum momento, não é? Passaram um bastão, mas deixaram um legado. Passaram por muitas situações difíceis, mas deixaram um legado. É isso que você quer? Então, pastorzão, faça uma oração aqui depois desse vídeo. Assista ele de novo, compartilhe com as pessoas. Escreve aqui no canal, aqui, deixe seu comentário. Pense bem antes, tá? E tem outros vídeos aqui no canal falando sobre deixar o ministério, tá bom? Terminar bem é você superar o momento de dor e entrar numa missão nova com esperança. Passou aquela dor, Romanos 5, né, versos 3, 4, 5, que me glorio nos sofrimentos, que o sofrimento produz perseverança, experiência e esperança. Esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu realmente acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando. Quando o líder não cresce, não evolui, não aprende, todo mundo paga o preço. Deus abençoe você.